Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui quem vos fala é o professor Alisson, né? Professor de língua portuguesa lá do cursinho, do cursinho. Bom, gente, eu tô aqui para falar para vocês sobre a língua portuguesa, a origem e a evolução da língua aqui no Brasil. Bom, vale sempre, muito importante destacar que essa aula, lembra do nosso combinado? Lembra que nós falamos nas nossas lives que nós iríamos trabalhar com vocês algumas aulas introdutórias para preparar o terreno para que você consiga desenvolver o seu plano de estudo junto com o seu tutor durante o ano, porque você está querendo entrar na universidade, eu estou sabendo. Então você vai ter que estudar um pouquinho não, vou ter que estudar muito, né? Então, essa aula aqui, a ideia é preparar o terreno para que você alcance os seus objetivos da melhor forma possível, e eu sei que você vai conseguir, porque vocês são extremamente inteligentes. Então vamos que vamos, deixa eu introduzir rapidinho esse assunto para vocês, o que eu estou querendo falar para vocês, para a gente tacar aí a nossa aula, a gente correr para que essa aula não fique tão extensa, cansativa, e aí você nem vai assistir o meu vídeo inteiro, porque você fala, o quê? Essa aula tem 50 minutos? Até parece, nem vou assistir. Então, eu vou tentar ser muito objetivo, muito rápido, para que essa aula não fique tão extensa e você possa desfrutar ao máximo dela. Muito bem. Nós combinamos anteriormente que nós aqui da linguagem, em parceria com a professora Raquel, nós iríamos produzir 3 aulas específicas e 3 aulas pontuais para vocês, e depois nós vamos interagir em dias específicos nas lives. Bom, a primeira aula é a língua portuguesa, origem e evolução. Essa é a primeira aula, inclusive é essa aula que você vai assistir agora. Depois a professora Raquel, ela vai disponibilizar para vocês uma aula falando sobre gramática. O que é a gramática, para que ela serve, etc, etc. Bom, muita gente tem problemas com a gramática, muita gente acredita que a gramática é o fim do mundo. Eu concordo que acredita, é brincadeira, mas a professora Raquel vai tirar muitas dúvidas, ela vai introduzir esse assunto de uma forma muito legal para que vocês entendam o que é a gramática e do que se trata os estudos de gramática. Então, é muito legal porque vocês verão gramática ao decorrer do ano, principalmente para quem está avisando aí universidade pública, que vai fazer a FUVEST, por exemplo. A FUVEST é muito conteudista e cai muita gramática. Galerinha, e uma outra aula que eu vou gravar para vocês, além dessa, é sobre dicas de interpretação de texto, como analisar um texto, a gente vai bater um papo sobre isso, mas calma, porque primeiramente eu quero falar para vocês sobre língua portuguesa, origem e evolução. Essa aula, pessoal, ela não tem um caráter de aprofundamento, talvez vocês fiquem ali curiosos, querendo saber particularidades, detalhes. Essa aula não tem essa característica de ser uma aula aprofundada sobre determinados elementos. O que eu pretendo aqui com vocês é trazer o panorama geral de como essa língua ela surge e como essa língua chega para cá, né? Chega aqui, né? Aqui no Brasil. Então, eu quero trazer um panorama geral para vocês, tá bom? Claro que você, como é um aluno muito inteligente e dedicado, você vai buscar outras informações, você pode se aprofundar, tem muito material na internet que a gente também pode disponibilizar para vocês, uma aula mais específica, mas pensando no vestibular, eu acho que vocês vão estudar outras coisas, porque o vestibular não vai te cobrar isso de uma forma tão específica, então a gente não tem por que trabalhar aqui nessa aula, tudo bem? Então, uma forma muito, muito geralzão, belezinha? Muito bem. Quando eu falo origem e evolução, eu estou falando da origem da língua portuguesa e a evolução da língua. Entenda-se evolução como o desenrolar dessa língua aqui no Brasil. Belezinha? Então vamos para a aula? Vamos que vamos, porque senão essa aula fica muito grande, muito extensa. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide que eu fiz para vocês, o material para vocês, para nos acompanhar aqui nessa aula. Pipo, enquanto tá abrindo a telinha aí, ó, tenta. Vocês vão perceber, eu estou aqui na minha casa, vocês vão perceber alguns barulhos, né? Tenta não prestar atenção nesses barulhos, né? Porque a vizinhança costuma fazer um pouquinho de barulho, mas eu tentei aqui, eu fechei tudo e espero que vocês não atrapalhem, né? O barulho não nos atrapalhe.
Deixa eu compartilhar aqui, meus gatinhos e gatinhas. Vamos que vamos. Língua portuguesa, origem e evolução. Olha lá, ó, vocês vão perceber que eu vou ficar olhando assim, ó, para cá. É porque o PowerPoint ele aparece aqui para mim, ó, numa outra tela que eu tenho aqui, tá bom? Então ele aparece aqui, tá? Por isso que eu fico olhando para cá. Beleza? Para você não ficar incomodado. Tem gente que se incomoda. Por que o professor não olha para a câmera? É porque o PowerPoint está aparecendo aqui para mim. E aí eu não vou conseguir trocar agora, mas eu acho que vai dar para tocar assim mesmo. People, então tá aí, língua portuguesa, origem e evolução. Galera, antes da gente falar da língua portuguesa, origem e evolução, eu trouxe para vocês aqui um gráfico, né? Ele é de 2017. Há outros gráficos, há outros artigos, é porque eu só encontrei em artigos, né, trabalhando, e eu queria um gráfico para pôr aqui no slide para vocês. E o mais recente que eu achei foi esse aqui de 2017. E ele vai mostrar para a gente as línguas, né, em escalas aí, as línguas mais faladas, né, até as menos faladas. Muito bem, em milhões de falantes nativos. Olha, a primeira língua que aparece ali é o mandarim, uma língua gigantesca, né, um país gigantesco que muitas pessoas falam mandarim, então por isso que ela vai aparecer ali em primeiro lugar. E eu queria destacar para vocês, ó, o português. Olha onde o português aparece aqui, ó. Nesse meu gráfico aqui, ele vai aparecer em sétimo lugar. Mas há quem diga que a língua, o português ele é o quinto. Na verdade, é a quinta língua mais falada no mundo. Há quem diga isso, há pesquisas que vão trabalhar essa ideia. Mas no meu gráfico aqui, galera, ele está aparecendo em sétimo, né? Olha que interessante, o português em sétimo. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui no espanhol, porque o espanhol tem super a ver com a gente aqui, o tema dessa aula. E também o inglês, olha aqui o inglês aparecendo em terceiro. Talvez você olhe e diga assim, não, professor, mas esse gráfico está errado, porque o inglês ele é falado mundialmente. Ele é mundialmente, é óbvio que tem muito mais gente que fala inglês aqui. Pessoal, atente-se para essa ideia aqui, ó, falantes nativos. Tudo bem? Falantes nativos. O inglês, por mais que ele seja a língua universal, né, a língua da ciência, né, para quem está indo aí para o mestrado, quem está indo para o doutorado, quem está fazendo pesquisas acadêmicas, publica aí suas teses em inglês, então é a língua científica, mas esse gráfico não visa essa perspectiva. Esse gráfico aqui ele trabalha a ideia de línguas nativas, tudo bem? E eu queria, com esse gráfico, mostrar para vocês onde o nosso português ele está aqui, ó, portuguesão, nosso amado, nossa querida, nossa linda língua portuguesa. O português é muito falado aí no mundo, sem sombra de dúvidas, é o que está dizendo aqui, ó. Então, o português é uma das línguas mais faladas em todo o mundo. São cerca de 287 milhões de pessoas que falam português em todo o mundo, né? Muito bem. Belezinha? Tranquilão? Tá de boa? Então vamos prosseguir. O próximo gráfico, na verdade, um outro mapa que eu separei para vocês, um mapa linguístico. E esse mapa aqui, ele já traz uma ideia muito legal, que são as línguas românicas. Onde essas línguas românicas, elas estão aparecendo? Aí você vai falar, tá legal, professor, eu nem sei o que é uma língua românica. Calma que eu te explico o que são as línguas românicas. Mais um destaque aqui, olha, eu vou adiantar um pouquinho, as línguas românicas são as línguas que se originaram a partir do latim, beleza? O latim vulgar, que era a língua oficial do Império Romano, então por isso língua românica. Então essas línguas aí, elas têm um caminho muito parecido com o português, o nosso portuguesão, ele tem uma trajetória muito parecida. Então essas línguas, gente, elas possuem uma proximidade muito forte, porque elas têm como ponto de partida o latim vulgar, né? Que era a língua falada pelo Império Romano, né? Então, o latim ali que vai originar essas línguas. E como que essas línguas elas são distribuídas ao longo do globo? Olha aqui, ó, ou melhor, ao redor do globo, né? Galera, nós temos aqui, ó, castelhano, olha o castelhano, olha a massa populacional que fala castelhano. Ó, professora, nem sei o que castelhano existe essa língua. É o espanhol, meus alunos, é o espanhol. Há quem diga aí que haverá uma diferença, uma discrepância entre o castelhano e o espanhol, mas eu já li muitos teóricos que vão dizer que o castelhano e o espanhol é exatamente a mesma coisa. Eu não sei se vocês já perceberam isso,
mas a língua, o nome da língua, a nomenclatura, ela carrega a questão do colonizador, né? Então, quando a gente fala espanhol, a gente lembra da Espanha. Quando eu falo francês, a gente lembra da França, né? Então, há lugares que evitam o termo espanhol para não se remeter, para não trazer a concepção do colonizador. Se você perguntar para um argentino, para um chileno, que língua você fala? Provável que ele fale castelhano. Ele diga assim, eu falo castelhano. Porque o espanhol, ele remete à ideia da Espanha, remete ao colonizador. Tudo bem? Bom, isso é uma questão que dá para se discutir depois, mas o que eu queria que vocês notassem é aqui, olha o tamanho, gente, olha a densidade demográfica, olha a massa populacional que fala espanhol, uma língua românica. Vê até a América Central e a América do Norte, olha aqui, ó, até no México aqui, ó, o México falando, tem Cuba, então tem muita coisa. Meus amores, aqui em Laranjinha, olha aqui em Laranjinha, nós temos aqui, ó, o português, né, que está bem forte aqui, o Brasil. Então, o Brasilzão aqui, todo falante em língua portuguesa, né? Quando a gente pensa aqui, galera, no português, a gente também tem que observar, olha aqui, ó, tem que observar aqui alguns pontos do continente africano, algumas regiões do continente africano também falantes de língua portuguesa. Galera, em azul nós temos o francês. Olha o tamanho aqui dessa massa populacional que vai se comunicar, vai interagir em francês. Olha que coisa incrível, muito forte aqui no norte da África, né? E um ponto a se destacar é aqui a questão do Canadá. Olha aqui, ó, o francês no Canadá. Talvez você tem muita gente que não sabe disso, mas o Canadá por muito tempo, e aí eu confesso que eu não me lembro exatamente se ainda está assim lá no Canadá, mas o Canadá há muito tempo teve ali duas línguas oficiais, o inglês e o francês, né? O Canadá que também foi uma colônia francesa, então a gente tem que voltar lá na Guerra dos 7 Anos para rever essa questão histórica, essa separação aí colonial, linguística. Então, o francês também está muito presente lá no Canadá. O governo canadense disponibilizava lá os serviços em dois idiomas, em francês e em inglês, porque eram duas línguas. Obviamente, sem sombra de dúvidas, que o inglês ele é muito mais popular, né? É uma língua que vai abranger muito mais pessoas, mas o francês também é uma questão para se considerar e o que traz isso, beleza? Galera, o italiano aqui resume-se nesse mapa linguístico a Península Itálica e o romeno aqui um pouquinho mais para cima aqui já na Europa. Tudo bem? Bom, castelhano e o português, galera, eu queria mostrar para vocês aqui na Península Ibérica. Olha aqui a Península Ibérica. A Península Ibérica é esse ponto aqui. E que países nós temos aqui? Nós temos a Espanha, falantes de espanhol, e nós temos Portugal, que está aqui, ó, em laranjinha, falando de português. Beleza? Esse mapa linguístico aqui localiza, eles nos localiza sobre as línguas românicas, que são línguas que têm um trajeto muito parecido com a língua portuguesa, que também é uma língua românica. Meus amores, tranquilo, vamos seguir então. Um outro ponto importante, um aspecto geral também importante que eu queria trazer para vocês é que a língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério sul. É a língua mais falada no hemisfério sul por conta do nosso Brasilzão aqui, gente. O nosso Brasilzão tem uma galera aqui que fala português aqui, então tem muita gente nesse país e o português, obviamente, vai ser a língua mais falada aqui nesse hemisfério sul por conta, óbvio, dessa massa populacional no Brasil. Eu não sei se vocês notaram aqui, gente, mas as línguas românicas, elas estão muito mais centradas em um ponto do mapa. Não sei se você está percebendo isso, mas nós temos aqui, ó, mais no Ocidente, olha aqui, ó, jogando mais no Ocidente, as línguas românicas. Isso tem super a ver, galera, tem tudo a ver com o processo de expansão marítima e o imperialismo europeu e as grandes navegações. Então, vocês vão perceber que a língua, ela é um reflexo da história, a língua é uma concepção de alguns fatos históricos que aqui aconteceram, beleza? Então, a língua é o resultado de alguns fatos históricos, e aí você já sabe por que nós falamos língua portuguesa, porque tem tudo a ver com Portugal, tem tudo a ver com expansão marítima, tem tudo a ver com colonização. Meu povo, vamos seguir, vamos continuar, para essa aula não ficar tão extensa.
Olha aqui, galerinha, eu queria mostrar para vocês também a comunidade lusófona. Nossa, professor, não sabia disso. Quer dizer que tem mais países que falam português além do Brasil? Sim, são esses aí. Ó, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, óbvio, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Olha esses países aí. Esses países, meus amores, eles fazem parte de uma comunidade lusófona, são países lusófonos, ou seja, países que falam língua portuguesa. Tudo bem? São esses países aí, e olha lá, no mapa vai mostrar ali para vocês cada ponto dele aí, ó. Tá vendo? Muito bem. Muitos ali concentrados no continente africano, Portugal lá em cima, e nós temos aqui o nosso Brasilzão aqui da hora, o nosso Brasil. Galera, seguindo, muito importante lembrar que a língua portuguesa, olha o que eu vou falar para vocês agora. A língua portuguesa, pessoal, na verdade, ela é brasileira. A língua portuguesa, na verdade, é brasileira. E o que eu estou querendo dizer com isso? Vou pedir só beber um pouquinho de água. Eu estou ficando sem voz. Dei aula a semana toda e aí eu estou gravando essa aula para vocês. A voz já está sumindo. Bom, dizia eu que a língua portuguesa ela é brasileira. Por quê? Por que ela é brasileira? Se você pegar toda essa massa populacional, todos esses países, e somar, não vai dar o número do Brasil, de pessoas que falam português aqui no Brasil. Então, é por isso que a língua portuguesa, ela é brasileira. Galera, a língua portuguesa, de fato, ela está aqui no Brasil. São aproximadamente 220 milhões de pessoas que falam português. Embora aqui, nesse meu dado, fale 211, né? Ó, de fato, a língua portuguesa está no Brasil, ao todo são aproximadamente 211 milhões de habitantes, mas esse é um número que cresce abaixo, né? Então, tem muito, na última vez que eu olhei no IBGE, estava dizendo 220 milhões. Aqui, nas minhas pesquisas, apareceu 211 milhões, mas esse não é a discussão é que, de fato, a língua portuguesa, ela é brasileira, é muita gente que fala português aqui no Brasil, é uma massa populacional que vai engolir todos esses países, que vai engolir. Então, a língua portuguesa, ela está no Brasil. Meus amores, seguindo, e aí, como a língua portuguesa ela é muito popular, gente, na internet, só um dado para vocês, não está aqui, eu estou lembrando dele agora, na internet, eu acho que a língua portuguesa ela é a terceira ou quarta, ela é a terceira ou quarta mais presente na internet. Então, olha que dado interessante. Ela é a terceira ou quarta, eu não me lembro exatamente de cabeça o dado, mas é uma das línguas mais populares na internet, né? O Brasil aí, que é acho que o segundo país que mais usa a internet, aí mais gente tem o WhatsApp, então você tem que perceber que o português ele está muito atual, ele está muito presente no dia a dia do mundo, né? O português está no mundo, as pessoas estão se interessando mais pela língua portuguesa do que outrora, do que em séculos passados, né? Então, o português aí, ele é popularzão, o português ele é topzera. Galera, e como que o português ele vai se originar? Como que o português ele vai chegar até nós? De onde ele veio, de onde ele surgiu? E aí eu separei aqui para vocês, gente, alguns pontos históricos. Não dá para contar a história toda aqui para vocês, mas eu separei algumas partes da história, alguns pontos cruciais que vai trazer para a gente essa ideia de como o português ele surge. Bom, a origem da língua portuguesa e a romanização da Península Ibérica. Então, tudo acontece, gente, aqui na Península Ibérica. Ó, a língua portuguesa é um prolongamento do latim levado à Península Ibérica pelos romanos. Então, vamos, para vocês entenderem legal. O Império Romano tem uma língua oficial e essa língua é o latim, né? E aí o Império Romano chega até a Península Ibérica e chega com eles, obviamente, a língua que eles falam, que é o latim. Tudo bem? Para quem não sabe aqui, para quem nunca viu, a Península Ibérica é esse ponto aqui, tá vendo? Essa quase ilha, isso é uma península, tudo bem? Península, é uma quase ilha, olha aqui, ó, tudo bem? Aqui hoje, pessoal, atualmente, quem habita aqui na Península Ibérica? Espanhóis e portugueses. Aqui nós temos
Em vermelhinho, Portugal, e o resto aqui é Espanha, beleza? Então, o Império Romano ele chega até aqui na Península Ibérica, beleza? Tranquilo? Muito bem. Até acho que tem outra imagem da Península Ibérica, olha aqui, ó, para vocês, ó. Isso aqui é a Península Ibérica, tranquilo? Muito bem. Galera, pelo século V a.C., essa Península Ibérica, ela foi invadida pelos celtas, que mesclado com os nativos e iberos, deram origem aos celtibérios. Então, por que essa península se chama Ibérica? Porque habitavam povos chamados iberos. Esses povos se mesclam com outros povos chamados celtas, e nós temos a formação de um novo povoamento, denominado assim celtibérios. Tudo bem? Galera, eu estou resumindo para vocês, beleza? Estou resumindo para vocês. Se você for trocar uma ideia com o professor de história, ele obviamente ele vai ter muita coisa para falar para vocês. Eu estou trazendo só um resumão, beleza? Galera, depois disso, outros povos estabeleceram colônias nessa península. Os fenícios, os gregos e os cartagineses, né? Então vocês estão percebendo que a Península Ibérica era um lugar muito movimentado. É um lugar muito movimentado. Galera, no século III a.C., os romanos invadiram a península e expulsaram os cartagineses. Muito bem. Então, outro povo que vai chegar aí de uma forma muito presente, muito forte, muito intensa, é o Império Romano. Vocês sabem que o Império Romano conquistou, assim, grandes extensões territoriais. Até o nome vem Império, também pelo tamanho da proporção de terras que eles conquistaram. Embora tenha o termo ali expulsaram, tipo, a gente pensa expulsou, tipo, sai daqui. Não, é matar mesmo, o povo matava uns aos outros, e então a ideia é de extermínio mesmo, populacional, né? Então os romanos, eles chegam até a península e expulsam, ou matam, né, os cartagineses. Galera, em 197, no século II a.C., os romanos tornaram, a península a província romana, política, militar e cultural. Bom, então a gente está percebendo aqui que a Península Ibérica, de fato, agora se torna um ponto militar, cultural, né, romano. Galera, quando eu estou falando cultural, eu também estou falando linguisticamente. Eu estou trazendo para o aspecto linguístico. Pessoal, uma coisa importante. Quando o colonizador ele chega, ele traz consigo a língua que ele fala. Olha aqui para a gente, olha o Brasil, olha o exemplo do Brasil, né? Ele traz a língua com ele, beleza? Então, o Império Romano, eles vão se estabilizar, eles vão se institucionalizar ali na península, e a língua, obviamente, também está muito presente. E aí, galerinha, a língua falada na península, depois da chegada do Império Romano, já não era mais o latim que o Império Romano falava, né? Mas sim uma versão popular chamada de latim vulgar. Deixa eu tentar ser mais didático para vocês e tentar explicar isso aqui de uma forma mais legal para vocês. Ó, vocês, antes da chegada do Império Romano, nós já temos a presença de alguns povos, né? Antes da chegada do Império Romano. O Império Romano ele vai chegar na península, eles vão expulsar os cartagineses e eles vão institucionalizar uma língua que é também o latim. Só que quando eu estou pensando no Império Romano, eu tenho que pensar em duas vertentes do latim. Eu tenho que pensar no latim clássico, eu também tenho que pensar no latim vulgar. Galera, o latim clássico é uma língua que ela é destinada, ela está direcionada, você pode associar às classes mais escolarizadas do Império Romano. Eu estou falando de filósofos, estou falando de reis, eu estou falando de imperadores, e aí, por aí vai. Classes mais escolarizadas. Quando eu estou falando, galera, do latim vulgar, eu estou falando de uma classe menos escolarizada, né? Então, vamos pensar em soldados, camponeses, beleza? Essa língua que o Império Romano dissemina, ela vai se mesclar com outras línguas. E aí a gente tem agora um latim vulgar, né? Eu já não tenho mais um latim unificado. Eu tenho uma versão popular que se mesclou com outras línguas já faladas. E aí eu posso denominar como latim vulgar. Isso é o ponto de partida, pessoal,
para entender que o latim vulgar, modificado pela ação do substrato linguístico peninsular, começou a dialetar-se em conformidade com cada região da península, dando origem a várias línguas românicas. Então, esse latim vulgar, que é a língua dos soldados, que é a língua do camponês, né? Esse latim vulgar, ele vai dialogando com outras línguas dentro da península. Essas línguas, elas vão se mesclando, mas vocês vão perceber que o latim vulgar, ele vai meio que se sobressaindo nas demais línguas. Mas isso não significa que as outras línguas, elas não interfiram, elas não influenciam nesse latim vulgar. Tudo bem? Então, na península agora eu tenho a mesclagem do latim vulgar, e essa mesclagem do latim vulgar peninsular, falada ali pelos soldados, camponeses, elas vão originar agora as línguas românicas. Então vocês vão perceber que as línguas românicas são as línguas que vieram, né, do latim vulgar. São as línguas que são originadas pelo Império Romano. Tudo bem? Então essas línguas nós temos o catalão, nós temos o castelhano, nós temos o francês, né? Nós temos o italiano e por aí vai. Galera, eu coloquei aqui para vocês português, mas esse português aí, gente, não é o português de hoje, não. Tudo bem? Não é o português de hoje. Se você for observar, se você ler, não sei se você já leu a Canção da Ribeirinha, que é o primeiro documento em língua portuguesa, você vai perceber que é um português, né, entre aspas, arcaico, né? O galego português é um português arcaico, embora alguns professores evitam esse termo de português arcaico, mas eu quero dizer para vocês, o que eu estou querendo dizer é que é um português completamente diferente do nosso. Português que não tem nada a ver com o nosso hoje. O nosso hoje ele é completamente diferente, beleza? Então não se iluda, não acho que é esse português que eu estou conversando com vocês agora. Galera, no século 7 depois de Cristo, e aí é muito importante falar dos árabes. Os árabes vindo do norte da África, eles invadiram também a península e ali permaneceram por 7 séculos. Eles foram expulsos em 1492. Então eu tenho a presença de uma outra língua ali se mesclando com esse latim vulgar e com as línguas peninsulares, né? Eu tenho a presença da língua árabe. E aí, pessoal, um ponto histórico muito importante é, em 1143, Dom Afonso Henrique ganha o título de rei. E aí nasce Portugal. Tudo bem? Nasce Portugal com uma língua denominada assim, galega, a língua galega português. E aí é interessante a gente pensar na evolução da palavra, que começa com portucais, Portugal e depois Portugal. Então vocês vão perceber que a língua que nasce ali naquela região, junto com o nascimento de Portugal, é uma língua românica, uma língua que originou-se da presença do latim vulgar, né? Do latim que mesclado com outras línguas que ali eram faladas, denominou-se assim latim vulgar, e aí nós temos a presença desse português aí do século, estou falando ali de 1143. Tudo bem? Tranquilos? Bom, então aqui a gente já tem uma língua, né? Uma língua muito institucionalizada, uma língua já presente, uma língua portuguesa já, né? A gente já tem que é uma língua românica que veio do latim. Então, qual que é a origem, a base, a estrutura do português, né? O latim, de fato, vai ser a língua que vai proporcionar a criação de outras línguas, e aí nós temos o português como uma língua que veio do latim. Para eu tentar ser mais dinâmico para vocês entenderem todo esse processo histórico, imagine, eu estou mostrando aqui para vocês o meu braço, imagine que essa parte do braço aqui, ó, essa parte do braço seja o latim, tudo bem? O latim. E aí eu estou pensando numa mesclagem com línguas faladas na península, tudo bem? E a partir daqui eu tenho os meus dedos, a mão e os meus dedos, eu tenho as línguas românicas, ó, que surgem a partir dessa língua
falada pelo Império Romano, que é o latim vulgar. Ó. Então eu tenho o latim, e o latim ele vai começar agora, ó, proporcionar a criação de outras línguas. E o português é uma delas. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro essa ideia para vocês. E aí eu tenho o surgimento de Portugal, e aí eu vou começar agora, vamos trazer aqui, vamos tentar relacionar com a gente. Então, eu já estou pensando no surgimento de Portugal, e com os descobrimentos marítimos no século XV e no século XVI, os portugueses ampliaram enormemente o império e a sua língua. Muito bem. Vamos pensar, galera. Lembra que eu disse para vocês, quando eu estou falando das grandes navegações, quando eu estou falando de colonização, eu também estou falando da língua do colonizador. Então, quando os portugueses eles chegam até a América, chega consigo uma língua nova, beleza? Chega consigo uma língua nova. E aí, pessoal, no Brasil, eu tenho aqui um título do slide, a chegada e o contato com os demais idiomas. Bom, aqui no Brasil, pessoal, falava-se aproximadamente 2.000 línguas indígenas aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses. Aproximadamente 2.000 línguas indígenas. Hoje nós temos, não chega a 200. Tem 190, algo desse tipo. Nós não temos nem 10% das línguas que aqui eram faladas. Há linguistas que dizem que nós perdemos a cada ano uma língua nativa. A cada ano uma língua some aqui no Brasil. Então vocês vão perceber que o desaparecimento dos indígenas aqui no Brasil, o desaparecimento dos indígenas é também o desaparecimento da cultura indígena e é também o desaparecimento das línguas indígenas. Então as línguas indígenas, assim como os indígenas, eles estão morrendo aqui no Brasil. Não há mais uma identificação quando eu parto para as questões indígenas, né? O índio também vem se transformando, a cultura indígena vem se transformando, e a cada brasileiro já nasce falando português aqui, né? E tem o português como a língua materna, e há poucas comunidades que tentam ainda preservar essa identidade linguística, beleza? Então, o que aconteceu aqui em 1500 no Brasil foi um genocídio, o extermínio da população indígena e também o extermínio das línguas que aqui eram faladas. Tudo bem? Bom, mas voltando para o português que foi trazido pelos portugueses já não tem nada a ver com o nosso, tá bom? Tem uma moto buzinando ali, gente. Tenta ignorar esse barulho. Mas o português que era falado pelos portugueses já não tem nada a ver com o nosso. Na verdade, o nosso português já não tem nada a ver com o português de Portugal hoje. É um português completamente diferente, né? Então, é um português muito diferente, né? É um português brasileiro. É um português que recebeu influências de outros povos africanos, com os indígenas que aqui habitavam, europeus. Então, a gente tem um português diferente do deles. Beleza? Então, é muito importante destacar isso. Que a língua portuguesa, ela chega aqui em 1500, né? Pelo menos é o que os livros de história vão dizer. Chega aqui em 1500, e só que esse português já não tem nada a ver com o português de hoje. Bom, é um português completamente diferente, ó. Além de fatos sociais, geográficos e históricos, outro mais serviram para distanciar o nosso português do português de Portugal. Né? Os colonizadores portugueses trouxeram para o Brasil a cultura e a língua portuguesa, e essa foi sendo enriquecida com vocábulos e locuções novas, né? Adquirimos outra pronúncia, né? A pronúncia é completamente diferente. Além de recebermos influência das línguas indígenas africanas, também estão presentes em nossa língua alguns vocábulos do Oriente e outras línguas europeias, beleza? Então, vamos tentar resumir para você criar um mapa aí na sua cabeça. Nós temos o latim, tudo bem? O latim vulgar. Esse latim vulgar, ele vai... o latim que falado pelo Império Romano, ele vai se mesclar com as línguas faladas na Península Ibérica. Eu tenho o latim vulgar se formando, e a partir do latim vulgar eu tenho a origem das línguas românicas, ó, isso aqui significa as línguas românicas, e o português
é uma língua românica. Então, eu posso dizer que a estrutura do português é o latim. Posso dizer que a base do português é o latim, embora eu tenha interferências de outras línguas também, beleza? Assim como o espanhol. Então, não sei se você já parou para pensar, mas muita gente vai dizer aqui, vai se referir isso aqui, ó, vai se referir a esse espaço, ó, esse ambiente, ó, aqui no mapa, tá vendo, ó, como América Latina, porque aqui nós temos, ó, línguas que são do latim, línguas românicas. Então, esse é um ponto crucial. Deixa eu voltar aqui para o slide para vocês, para a gente seguir. People. Então, aqui nós temos os portugueses chegando aqui no Brasil e trazendo a língua, né? A língua deles junto com eles. Aqui eu tenho, né, uma imagem, né, o desembarque de Cabral em Porto Seguro, olhos sobre tela de Oscar Pereira da Silva, em 1922. Essa imagem, ela representa a chegada, né, pelo menos ela tenta representar a chegada dos portugueses. E aí também marca a chegada da língua portuguesa. Então, vocês perceberam que a chegada dos portugueses é também a chegada da língua portuguesa. Pessoal, um último ponto que eu queria deixar para vocês, antes da gente falar dessa língua aqui no Brasil já, é que quando eu quero acabar com a cultura de um povo, eu acabo primeiro com a língua. Então, é muito importante lembrar que foi isso que o Império Romano fez com o latim, e foi isso que Portugal fez com as línguas nativas. Quando eu quero exterminar a cultura de um povo, eu extermino. O primeiro passo é destruir a língua desse povo. A partir do momento que destrói-se a língua desse povo, eu também há um rompimento cultural. Tudo bem? Há um rompimento cultural. A língua, ela está completamente associada ao cognitivo. Completamente associada ao cognitivo. Então há um rompimento cultural. Quando eu quero destruir a cultura de alguém, eu começo pela língua. Foi o que os portugueses fizeram, trazendo para cá a língua portuguesa, né? E aí vale lembrar que uma vez a língua portuguesa aqui, a chegada dos portugueses com a língua portuguesa, essa língua agora ela entra em um processo de evolução. Tudo bem? Então, os portugueses chegam aqui em 1500, há a presença da língua portuguesa, vocês vão perceber que o Brasil se torna uma colônia de Portugal, nós temos a chegada da família real, então nós temos aqui uma colônia portuguesa, nós temos diversos pontos do país dialogando com Portugal de uma forma muito intensa, e você tem o português cada vez mais popular nessa região do globo, cada vez mais popular. Só que essa língua, vocês sabem que toda língua, eu não sei se vocês já ouviram dizer isso, mas a língua ela está em constante mudança. A língua é um processo vivo. A língua ela é viva porque ela muda. Então, assim, é inviável pensar que a língua portuguesa que foi trazida para Portugal, ela permaneceu a mesma. Não, ela é uma língua diferente. Ela é uma língua diferente da de 1500 e é uma língua completamente diferente da de Portugal hoje, atualmente. Né? Então, essa língua ela vai passar por diversas mudanças e há o recebimento, né? Ao recebimento de outras línguas. E aí a gente chama isso de adstrato linguístico. É quando uma outra língua, quando línguas, elas convivem de maneira que origina-se, que elas vão se enriquecendo. Isso é o adstrato linguístico. Então essas línguas elas vão conviver juntas. Então o português as línguas faladas aqui pelos nativos, elas vão convivendo. Embora os nativos eles vão morrendo à medida que os indígenas vão desaparecendo, né? Mas o português recebe outras influências de outras línguas. Então, vamos pensar, por exemplo, na presença dos africanos aqui, né, que foram retirados, né, retirados do território deles e foram trazidos aqui para as Américas. Eu estou falando aí, gente, de mais ou menos 4,8 milhões de africanos que vieram durante esse período. Então, assim, não dá para a gente pensar que a língua portuguesa ela não evoluiu, ela não mudou, ela é a mesma. Não, a gente tem hoje a presença de muitos termos africanos. Quando a gente pensa, por exemplo, moleque, na palavra moleque, quando eu penso, por exemplo, na palavra picolé,
né? Eu estou falando de termos africanos que vieram e fazem parte do vocabulário português hoje, no dia a dia das pessoas. Então a gente dialoga. A gente pensa aqui no nosso bairro, quando a gente vai falar das ruas do nosso bairro, a gente está falando de ruas indígenas, porque aqui foi território indígena, né? Então é interessante se pensar isso, que a língua portuguesa, ela recebe muitos outros termos e a gente vai convivendo com esses termos. E essa língua ela vem sendo enriquecida. A gente chama isso de enriquecimento linguístico. É quando a gente traz. E hoje está muito mais comum com os estrangeirismos, né, os empréstimos linguísticos. Então, não dá para falar que a língua portuguesa ela não evoluiu, é a mesma língua, não tem como, a mesma língua que chegou da Europa. Não, é uma língua completamente diferente, é uma língua muito mais rica, ok? Bom, e essa língua aqui, já no Brasil, eu já estou pensando, então, nas variações, né? Essa língua, ela vai ter variações. Gente, não tem como eu padronizar uma língua, não tem como eu padronizar uma língua num território desse tamanho. O Brasil, olha o tamanho desse país, né? Não dá para deixar essa língua padrão, todo mundo falar igual, é impossível. A língua não nos permite isso. Quando eu estou falando de língua, eu estou falando de variações. A língua ela tem as suas variações e as pessoas elas são diferentes umas das outras. Cada região tem a sua forma de se comunicar, né? Então, ó, variações linguísticas no Brasil. Então, no Brasil é irreal o nivelamento da língua, devido a muitos fatores, como social, histórico, geográfico e cultural. O Brasil ele é gigantesco e muitos fatores contribuíram para que essa língua que chegou com Portugal, ela mudasse hoje e ela evoluísse do ponto de vista linguístico e apresente as suas diferenças, né? Eu sou baiano e quando eu vou à Bahia, né, quando eu ia à Bahia no passado, quando o mundo não havia acabado ainda, eu ia e notava a maneira como as pessoas se comunicavam lá no Nordeste, né? E eu percebia que era completamente diferente aqui da comunicação paulistana, né? É muito diferente, há termos específicos para aquele. Chegou a momentos que eu não entendia sobre o que a pessoa estava falando. Eu pensava numa coisa e na verdade era outra. Então, para a gente perceber como que a variação linguística, ela é, ao mesmo tempo que ela é presente, ela é muito linda, ela é muito bonita, né? Então a gente diz assim que são muitos falares, são muitas formas de se falar a língua portuguesa hoje. Há muitos jeitos, há muitas maneiras de se comunicar. Então, eu queria trabalhar rapidinho para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso, as formas de variação. A primeira variação que eu queria dizer para vocês é a variação histórica, né? Ou também chamadas variações diacrônicas. Um exemplo dessas variações, eu tenho os termos vossa mercê, provavelmente você já deve ter ouvido falar na escola, vossa mercê, vós mercê, que passou a ser você. Olha a palavra farmácia, era escrita com PH, à medida que o tempo foi passando, farmácia agora escreve-se com F. Então, esse exemplo de variação é a variação histórica, né? A língua mudando de acordo com o tempo. O tempo vai passando, termos vão se adequando, formas vão entrando em desuso, né? E outras maneiras de se grafar, aquela da palavra vão aparecendo. Então, grafias que caíram em desuso, por exemplo, a palavra flor, com acento circunflexo, a palavra coisa, que hoje nós falamos coisa, o trema, né? Sequência com trema que não se usa mais em língua portuguesa. Então, essa é a variação histórica. Galera, a outra variação, que é a variação que é uma das mais bonitas, é a variação regional. A gente também pode chamar de variação diatópica ou variações diatópicas. Essas variações ela tem a ver com a questão geográfica, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um pão francês, aí você, nossa, professor, me deu uma fome agora. Não, o pão francês em vários pontos do Brasil, ele pode ser chamado de outras formas. Então, por exemplo, lá em Portugal mesmo, ó, de carcaça, né? No Rio de Janeiro, pão de sal. No Ceará, carioquinha, né? No interior do Nordeste, pão aguado. No Rio Grande do Sul, cacetinho, né? E aqui em São Paulo, muitos eu já vi falar pão francês, eu já ouvi dizer pão de sal, né? Então tem muitas formas. Então, à medida que eu vou
me localizando geograficamente, eu vou percebendo que um termo pode ser dito de diversas formas, e a isso a gente chama de variação regional. Outros exemplos ali que eu coloquei para vocês, ó, o aipim, mandioca, macaxeira, né? Várias formas para denominar a mesma coisa. A abóbora ela pode ser chamada de girimum, de moranga, né? O sacolé de dindim ou geladinho. Aqui para a gente é geladinho, né? No Rio de Janeiro é sacolé, acredito eu. Galerinha, a outra variação, né? Além da histórica, além da regional, eu tenho também a variação social, que pode ser chamada de diastráticas. Essa variação ela tem a ver, né? As variações diastráticas também são chamadas de variações sociais, são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Então, vocês vão perceber que os grupos sociais têm as suas formas de se comunicar, têm uma linguagem típica, né? Então, os skatistas têm a maneira como eles falam, né? A galera que está ligada ao futebol tem uma forma de comunicação muito típica deles, né? Os roqueiros têm uma forma de comunicação muito típica. Os funkeiros, é muito comum os meninos que curtem funk, meninos e meninas que gostam de funk, têm uma forma de se comunicar muito particular, né? Muito particular. É um jeito muito deles de se falar, de se comunicar em português, né? Então, a isso a gente chama de variação social, beleza? E, galera, eu também tenho a variação diafásica, né? E aí eu já estou falando da linguagem informal e a linguagem formal, tudo bem? Linguagem formal e a linguagem formal. A linguagem formal é considerada menos prestigiada e culta, usada quando há familiaridade entre os interlocutores, a comunicação ou em situações descontraídas. E eu tenho uma linguagem formal, que é aquela linguagem, ela é considerada mais prestigiada e culta, né? Usada quando há familiaridade entre os interlocutores, né? Não há familiaridade. A comunicação formal, normalmente eu uso para aquelas pessoas, normalmente eu uso com pessoas que eu não tenho tanta proximidade, e a informal eu vou usar com pessoas que eu tenho tanta proximidade, não tenho tanta proximidade. A informal, eu converso ali com os meus amigos, com os meus familiares. Quando eu estou falando na variação diafásica, eu tenho que levar em consideração o lugar que eu estou. Então, eu preciso entender a questão situacional. Se eu estou, né, num ambiente que requer mais formalidade, eu vou trabalhar assim, de uma forma, vou conversar de uma forma mais formal. E se eu estou num lugar que me permita ser mais informal, eu vou, de fato, falar informalmente, né? Tudo bem. Parece que o Bolsonaro não segue muito isso daqui. Galera, bom, e aí, gente, olha que interessante, né? A gente falou de diversas formas, né? Diversas variações linguísticas, a gente falou de muitos aspectos. E aí a gente entra num caminho muito complicado, né? Que é a questão do preconceito linguístico. Então, eu coloquei esse slide aqui, porque a gente está falando de uma língua, né, que se originou, né, uma língua que se originou lá na Península Ibérica, com a chegada do Império Romano, o Império Romano que tinha como língua oficial o latim. Esse latim, eu tenho duas classificações, eu tenho duas variações para esse latim, eu tenho o latim vulgar e o latim clássico. E o latim, se mesclando com as línguas peninsulares, vai dar origem ao latim vulgar, e o latim vulgar, né, junto com as outras línguas, vão ser formadas aí as línguas românicas. E dentre essas línguas românicas, eu tenho a presença do português como uma das línguas românicas. Lembrando que com o nascimento de Portugal, eu tenho umas grandes navegações, eu tenho Portugal sendo pioneiro nessas navegações, e aí Portugal chega aqui na América do Sul, Portugal chega ao Brasil, os portugueses chegam aqui a essa região, terra de Pindorama, e com eles trazem a língua portuguesa. Essa língua agora, ela passa a ser muito presente aqui nessa região, a língua portuguesa passa a ser muito presente aqui nessa região, e aí, de fato, a gente tem o português muito popular aqui. As línguas nativas, as línguas indígenas, à medida que elas vão, à medida que os indígenas vão sendo, né, coitados, eles vão sendo exterminados, a língua também, a língua
né, vai junto com eles. Então, a língua tem o mesmo fim que eles. E aí, galera, a gente tem a língua portuguesa muito forte aqui no país, né? Aqui no Brasil. A língua portuguesa, de fato, ela é brasileira. E aí a gente falou que essa língua portuguesa, ela já não é, devido ao tempo, devido às situações variacionais, devido às diversas questões sociais, as questões históricas, essa língua ela muda, ela evolui, né? E por que que ela evolui? Porque a língua ela é viva. Então, uma característica linguística é a evolução, né? A língua ela muda. E no Brasil, de uma forma mais específica, mais particular, no Brasil a gente recebe muitas influências de outros povos, né? E quando eu estou falando de influência de outros povos, eu também estou falando de influências linguísticas. Então, nós recebemos diversas influências aqui. Isso contribuiu para essa evolução do ponto de vista linguístico. Então, eu disse para vocês, e aí volto a afirmar, que a língua portuguesa brasileira, ela já não é a mesma língua falada em 1500. Ela já não é a mesma língua falada em 1600, 700, por aí vai. É uma língua completamente diferente. E é uma língua completamente diferente da língua de Portugal, né? A língua de Portugal. É uma língua completamente diferente, e aí depois a gente pode entrar nesse assunto de uma forma mais intensa. Pelo fato da língua ser viva e pelo fato do Brasil ser um país gigantesco, nós temos as variações, né? E as variações, elas estão dialogando com as questões sociais e questões geográficas que estão presentes aqui no nosso país. E aí, pessoal, a gente chega num ponto, numa encruzilhada, que é a questão do preconceito linguístico, né? Eu tenho apostado nesse tema como tema de redação, que é o preconceito linguístico, e é uma questão muito forte, muito presente aqui no nosso país. Então, não sei se você já ouviu falar sobre preconceito linguístico, então, diversos tipos de preconceito que nós temos aqui, um deles é o preconceito linguístico. Então, o preconceito linguístico no Brasil, ele se sustenta por dois fatores, né? O primeiro é de caráter regional e o segundo é de caráter socioeconômico. A diversidade regional ao longo da história do Brasil ocasionou áreas mais ricas e industrializadas e outras em retrocesso econômico. Em razão disso, existe a estigmatização das variantes faladas pelas pessoas das regiões mais empobrecidas, como a região Nordeste e a região Norte. Então, normalmente associa-se regiões mais pobres, associa-se a ideia da língua falada nessas regiões mais pobres como uma língua errada, uma língua não válida. E é importante destacar que todas essas línguas, qualquer língua, ela é uma língua, ela é válida, ela deve ser respeitada, e não só a língua deve ser respeitada, como também os falantes dessa língua. Galera, a língua, junto com a língua, nós temos uma bagagem social e histórica também. Então, eu separei esse momento da aula para falar do preconceito linguístico, porque, infelizmente, isso é uma realidade. Normalmente, eu já ouvi pessoas serem discriminadas pela forma de se comunicar e de falar. Né? Há pessoas que são discriminadas pelo fato de se comunicar e se falar de uma determinada forma. Normalmente, nordestinos sofreram e ainda sofrem, porque considera-se ou consideraram aí no passado. E hoje também é muito comum que a língua, a região, a variação nordestina, ela é sem prestígio, ela é errada, e isso, do ponto de vista linguístico, não tem ó, a mínima coerência. Tudo bem? Então, é um ponto importante, e aí fica como dica de leitura esse livro do Marcos Bani, que é um professor da Universidade Federal de Brasília. Ele fala sobre o preconceito linguístico, é uma obra que ele fala sobre essa questão do preconceito linguístico, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa aula. Tudo bem? Galera, não sei se ficou claro para vocês essa questão da língua, a origem da língua portuguesa, como essa língua chega até nós e as variações que ela sofre. Eu tentei ser muito objetivo para vocês, não ficar me estendendo muito.
para que esse vídeo não fique tão extenso, porque a ideia é trazer um panorama mais geral. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham dúvidas, não deixem de perguntar. Nós teremos um momento para falar sobre essas dúvidas, nós teremos esses momentos. Eu espero que vocês tenham apreciado aí essa aula introdutória, lembrando que é uma aula mais geral, uma aula mais não tão aprofundada, porque isso, né, tem uma gama de coisas para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo, entender de uma forma mais pontual. Tudo bem? Mas espero que vocês tenham gostado. Galera, um grande abraço para vocês, um grande beijo e continue na luta para rumo ao vestibular. Eu sei que vocês vão conseguir. Beijo, beijo e até a próxima.